Olá, pessoal, estamos de volta aqui. Eu, a Adriana, a Fernanda e a Carla, nossa convidada super especial. Para quem não é muita honra que a gente tem em recebê-la Ai, eu aqui. que tenho de estar com vocês, muito feliz. E quem não, eventualmente não tem escutado o primeiro episódio, a primeira parte dessa conversa, recomendo que volte uma casinha e escute o relato da Carla sobre a história dela, da convivência com o câncer, antes mesmo dela desenvolver a doença. E eu comecei contando a história de como ela me contou que tinha descoberto câncer. Foi numa ligação há 2 anos que eu fiz no aniversário dela para dar os parabéns. E nesse ano eu liguei para ela novamente para desejar os parabéns no dia do aniversário e foi quando ela me contou que está superando algumas dificuldades que ela tem, umas limitações de se expor, de falar em público, de falar da própria história, por um objetivo maior, que é usar a história e a trajetória toda que ela teve para ajudar outras pessoas que estejam eventualmente passando por essa situação. Carla, me diz como é que foi esse processo de primeiro ressignificar a doença que ela passou de uma sombra para algo que te fez descobrir muita coisa em ti mesma, e como é que tu começou a se mover nesse sentido de vou fazer alguma coisa por outras pessoas? Então, na verdade, assim, essa questão da ressignificação, eu acho que ela vai muito além do ressignificar para mim mesma e ela extrapola para uma ressignificação familiar, né? Para quem ouviu já o primeiro programa, a primeira parte, quando eu contei da história da minha família, né, de câncer de mama na minha avó, com as minhas duas tias, né, que todo mundo acabou falecendo. Então, assim, com a descoberta que o câncer era hereditário, né, então acendeu aquela luzinha que mais pessoas da minha família possam vir a ter. Assim, eu não sou a última pessoa que vai ter, com toda certeza. Eu tenho outras primas que daqui a um pouco estão chegando aí nos 35, 40 anos. E, de certa forma, todo mundo da minha família, do meu lado materno, tinha essa perspectiva de quem desenvolvesse câncer de mama não sobreviveria, né? Tanto que até teve um movimento que quando eu fiquei doente, que as pessoas comentaram e tal, tiveram pessoas que sumiram da minha vida, assim, né? Inclusive da família. Mas mais por medo de ligar, de saber como é que tá, ou Uhum. que, né? Então, teve esse momento. Só que agora, e até começaram a me acompanhar no decorrer de como eu encarei o tratamento, de como ele foi sendo, como ele foi alcançando sucesso, assim, né? No período de todo o tratamento. As pessoas entenderam que é possível viver, né? Então eu sou uma esperança para as minhas primas e para as filhas delas, para quem quer que seja, que possa vir a desenvolver essa doença, porque a gente pode viver. Se você descobrir isso cedo, e vida é o que eu acho que eu mais tenho, né? Porque eu quero isso para mim, eu quero viver muito tempo, eu quero estar aí para fazer coisas, né? Então, assim, durante o tratamento mesmo, até a minha terapeuta tinha sugerido, ai, Carla, por que você não escreve um pouco? Só que na minha cabeça, naquele momento, eu estava precisando de todas as minhas forças para mim, né? Eu tinha que ser forte para passar por aquele tratamento. E também essa questão de não querer me expor, sempre fui muito reservada, né? Então, vou expor a minha vida, eu já estou passando aqui um perrengue. Daí entra aquela outra coisa que a gente conversou também, né? Que a Fernanda chamou a atenção, da mulher fortuna, né, poderosa, como é que eu vou ficar tão vulnerável assim na frente das pessoas, né? Tipo, como que eu vou estar ali me desmanchando, às vezes em pranto, porque você, no decorrer do seu tratamento mesmo, vem essa coisa, e será que eu vou morrer? E se isso não der certo, né? Só que, claro, com o decorrer das coisas foi dando tudo muito certo, né? Foi um sucesso, tipo, eu consegui remissão total desse tumor antes mesmo de acabar o tratamento quimioterápico, então todas as medidas elas foram feitas de forma adequada. Então, já nesse momento, a minha família já se encheu de esperança, algumas primas vieram me ver, né? Então, assim, estavam felizes com o curso que a coisa estava tomando. Tanto que hoje, no grupo da família, conseguem até tratar isso de uma outra forma. Quando eu fiz aquele post, mesmo no Instagram, que você acabou de comentar, né? Que eu tenho movimentado mais, me proposto a levar informações, a me colocar, né? Me expor, foi compartilhado isso no grupo da família, todo mundo deu os parabéns, assim, me pareciam muito felizes com relação a isso, né? De como eu tenho encarado as coisas. E esse movimento foi dessa forma, né? A partir dessa ressignificação que aconteceu para minha família, para mim,
e em função de um comentário que eu fiz num post qualquer de alguém, de um médico desses famosos oncologista, e, e pessoas vieram, me procuraram ali no direct do Instagram, ali no inbox, me perguntando coisas, né, sobre como que é essa coisa desse câncer hereditário. Uma pessoa falou que a filha descobriu que tinha, que ela não sabia o que ia fazer, e a gente teve uma conversa, assim. Então eu passei uma tarde inteira conversando com uma pessoa desconhecida completamente, e no final ela me agradece, assim, e coloca uma importância em mim que eu ainda não tinha sentido, assim, nesse papel. Era uma coisa muito reservada para mim, a ressignificação de vida, né, de como eu estava me colocando vulnerável e aceitando a ajuda dos outros, me sentindo uma pessoa menos poderosa, né, como a gente falou. E tinha essa questão familiar também, minha família estava feliz, estava tranquila, estava com esperança, então estava bom. Só que quando eu vi que isso podia ser levado para mais pessoas, né, e que tanta gente não sabe disso, né, da possibilidade de ter um câncer hereditário e como agir a partir dessa informação, bateu aquela coisinha, né? E falei, olha, vamos pensar nisso então, né? Quem sabe? Foi assim que nasceu essa ideia. Uhum. A Fer nos falava em uma conversa sobre a importância desse tipo de movimento de transformar o karma em dharma. Fer, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu estava pensando exatamente isso, né? Que a maioria de nós enxerga a doença, essas grandes passagens pela dor na vida, né? Como grandes processos de azar, né? Ou uma tristeza muito profunda, ou então é uma maldição, né? Olha o que aconteceu comigo, nossa, agora que a minha vida estava, né? Eu decidi ser mãe, como no teu caso, decidi ser Sim, mãe, agora com a minha filha pequenininha, nossa, que droga tudo isso. E quanto mais a gente enxerga uma doença, né, ou algum processo dolorido que nos atravessa como algo que seja ruim, uma maldição, mais forte isso, né, mais força isso toma, né? E mais enraizado no sistema familiar fica, propenso então às próximas gerações, inclusive, repetir. E eu vou compartilhar contigo, Carla, talvez tu não saiba isso, mas existe um professor chamado Bruce Lipton, né? E eu amo esse professor. Ele é biólogo e tal, e eu te sugiro talvez dar uma pesquisada nele na internet. E ele comprovou por A mais B, olha só que interessante, né? Que todas as doenças, elas não são genéticas. O gene se modifica de acordo com o sistema de crença e traumas que a gente recebe ao longo da vida. Então, se no nosso sistema familiar, né, houveram muitos traumas e quando não é uma regra, né? Mas quando existe sim, câncer, né, principalmente câncer de mama, a gente vai ver que tem uma dor muito profunda com relação ao feminino, né? Talvez mulheres que não puderam ser mães, mulheres que morreram no parto lá atrás, que tiveram uma vida muito sofrida, enfim, são traumas transgeracionais e que isso vai se desenvolvendo ao longo das gerações, né, gerando dores, gerando traumas, gerando doenças, né? Então, esses traumas, essas doenças, elas vão sendo repetidos ao longo das gerações e o gene vai se modificando de acordo, então, com essa crença, com a energia que te condensa, né? Porque como tu mesmo falou, não sei se foi no anterior, se foi nesse, né? Tu sempre teve muito medo do câncer, porque tu já sabia sim, que a tua avó tinha sempre. morrido de câncer, tu já sabia que as tuas tias tinham morrido de câncer, então é como se o teu olhar ficasse somente para aquele ponto, né? Então, por mais que a gente tenha a lógica mental de que, não, eu tenho o gene, né? Existe também toda essa percepção, né? Mais inconsciente de um outro mundo, talvez regido pelo mundo das energias, que é totalmente científico hoje, que comprova o quanto nós somos regidos pelas nossas crenças e pelo nosso sistema familiar. E para encurtar e talvez ir ao ponto, né? Quando a gente também vê uma questão de uma doença como essa, a gente vai ver que a doença ela vem como que representando, sistemicamente falando, um excluído, alguém que foi esquecido lá atrás em função de algum trauma muito violento no sistema familiar e que ninguém quer falar a respeito, né? Então a doença vem para poder dizer, olha só, olha para isso, né? Então um câncer de mama a gente percebe muito, né, que é olhar para o feminino, né, olhar para as dores das mulheres, né, como as mulheres sofreram lá atrás, como elas tiveram dores lá atrás com relação à gestação e a ter bebês, né?
Sim, E quando a gente consegue olhar para isso, né, não do ponto de vista da maldição, mas talvez no ponto de vista da gratidão, que foi o outro ponto que tu falou lá, né, atrás do teu grande aprendizado, a gente consegue transformar então um karma, que é uma dor que talvez pudesse não, não te permitir continuar na vida, mas a gente transforma num dharma, né, que é tirar o melhor proveito disso e dizer assim, tá, como que eu vou então ajudar outras mulheres a atravessar aquilo que eu também estou atravessando? Qual foi o meu grande aprendizado, que foi aquilo que eu te perguntei, né? Talvez espiritual. Poxa, eu me abri, eu deixei de ser tão dura, eu deixei de ser tão exigente, eu deixei de ser tão sozinha para receber cuidados, para receber carinho, para receber amor. Que é isso que quando a gente aprende e tem gratidão pelo aprendizado daquilo que a doença está nos trazendo, talvez seja o grande processo de cura para outras mulheres não se permitirem e abrirem também as suas consciências para aquilo que elas também precisam curar, que não é simplesmente eu tenho que me livrar dessa doença, mas sim, absorver tudo que ela está querendo te dizer com muito carinho, com muito respeito. com certeza. E assim, até você comentando isso, por exemplo, eu e minha mãe temos a mesma mutação genética. Minha mãe vai fazer 70 anos e ela não desenvolveu, né? Não que ela esteja livre de desenvolver a doença, mas inclusive os oncologistas acham que é muito difícil, porque é uma doença que acomete mais ou menos nessa idade bem mais jovem, né? Dos 36 até os 50 anos. Então, assim, o que é o gatilho, né? A gente não sabe. Às vezes eu fico pensando nessa coisa, assim como você falou, né? Eu tive medo desse negócio o tempo todo. E teve um dia que ele chegou. Só que a minha sorte é que eu estava preparada para ele, né? Tipo assim, e é uma das coisas que eu agradeço muito, assim, o fato de ter sabido dessa mutação antes, de a partir dela conseguir fazer um tratamento direcionado. E eu agradeço, inclusive, a minha filha ter 1 ano de idade. Ela não tem referência nenhuma daquilo, sabe? Ela foi tão bem cuidada e a gente aproveitou o tempo, inclusive, porque eu não passava mal todos os dias, né? Então, tinha dias que eu estava bem, que nós brincávamos, e a mamãe não trabalhava, a mamãe ficava em casa. Então, tudo teve um lado. Se você olhar com generosidade para a situação, você consegue ver que tiveram coisas que foram positivas, né? De você estar. Eu passei 1 ano praticamente com a minha filha em casa, né? Tiveram momentos que a mamãe não estava legal, a mamãe não está passando bem, ela está lá no quarto. Mas tiveram outros que a gente se curtiu muito, né? De aproveitar, de estar juntas. Então, tudo tem um lado, né? Que se você conseguir olhar, e eu acho que para mim consigo totalmente ressignificar isso, sabe? Daqui para frente é outra vida, né? Outra, inclusive as coisas que eu quero para mim. Como a Adriana falou, eu estou me expondo. Eu coloquei no dia 1º de outubro um post no Instagram, onde inclusive pessoas que não são tão próximas não sabiam disso, não sabiam que eu tinha um câncer, que eu tive câncer, quanto menos que eu tinha uma mutação genética hereditária, né? Então, assim, foi um desvelar total, né? Quando o véu cai completamente, você se coloca ali. E isso abre portas, inclusive, para as pessoas me procurarem, me perguntarem coisas como vem acontecendo. E eu estou, assim, pronta para responder, pronta para ajudar, sabe? E é extremamente gratificante isso. Mas é exatamente isso que a gente mais precisa, né? Na verdade, curar o corpo físico, a gente sabe até como fazer. A gente sabe como fazer, né? O médico sabe, vai te conduzir, mas é a nossa cabeça, né? Que gera toda ali uma descarga química, emocional, que vai realmente impactar, né? No sentido de se esse tratamento vai funcionar ou não vai funcionar. É o quanto a gente se abre realmente para receber acolhimento, para receber carinho, para receber orientação, para sair de ser cabeça dura, para sair de ser exigente, para sair de ser cobrativo, né? Para Sim, cobrativo no sentido tem que fazer, tem que continuar fazendo, tem que dar o meu melhor. Parar, perfeito. parar, respirar e dizer assim, deixa eu receber um pouco da vida também, né? Eu acho que grandes exemplos, assim como o teu, de superação, quando compartilhados, iluminam um caminho de outras pessoas que ainda estão na escuridão, sabe? E às vezes, me emociona. E às vezes a gente tem vergonha, a gente tem, ai, não vou contar, o que que os outros vão pensar, ou será que eu contar vai, né? Vou virar blogueirinha. É, e não importa, porque o que importa de verdade é o quanto tu tá sendo honesta, né? E o quanto essa tua palavra, às vezes é uma palavra, vai fazer a diferença para uma pessoa que estava precisando daquela palavra que você compartilhou,
Então, olha que riqueza tudo isso, né? Olha que coisa Com linda. certeza. Quanto a gente pode, de novo, transformar um karma em dharma. E Verdade. legal que a Carla, ela tá superando todos os dias essas barreiras que eu também tenho. Eu tenho dificuldade de botar minha cara, de contar, falar sobre mim. E ela tá cada dia dando um passo, cada dia um post, eu vou lá e comento e tal, incentivando. Então é muito bacana de acompanhar isso. E eu queria agradecer muito a Carla por ter compartilhado com a gente, por estar aqui no nosso programa, por ter, de certa forma, nos escolhido nesse começo de jornada dela para atingir muitas outras mulheres, eu tenho certeza que vai atingir, e não só quem vive sob a sombra de um câncer, sob a ameaça de um câncer, mas qualquer mulher, independentemente da sua idade, da sua condição de saúde, de qualquer coisa, é impossível não se emocionar e não parar para pensar na própria vida diante de tudo isso que está contando. Então, muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Nossa, meninas, eu que sou extremamente grata, assim, a esse convite, assim, de vir, assim, e a abordagem que vocês têm, sabe, no programa de vocês, de como vocês colocam as coisas, é tão enriquecedor, é gratificante para quem ouve também, faz você repensar e eu poder estar aqui, né, e talvez a partir dessa conversa da gente possa levar informações ou reflexões para as pessoas também, é extremamente gratificante, assim, não quero saber o quanto eu tô grata, né, e sem falar que vocês são maravilhosas, assim, eu tô feliz de estar em companhia de vocês, olha que coisa ótima estar aqui A hoje. gente é maravilhosa porque o ângulo tá favorecendo, não tá pegando as nossas papadas, querida. Não, eu que tô preocupada com a minha aqui, viu, toda hora. Eu tô quase já gravando assim. Vou Eu- adotar uma nova posição. Olha, verdade, se eu tivesse ficado assim, talvez tinha sido melhor, mas enfim. Mas meninas, assim, muito bom mesmo. Gostei demais de estar aqui conversando com vocês, pelo apoio, pela força, porque assim, tudo que a gente precisa mesmo é que alguém nos dê força, principalmente para quem dá o primeiro passo, né? Eu fico com medo de ser achincalhada, de alguém ir lá me xingar, porque um dia que já se viu isso, né? Tira a mama, tira ovário, não é de Deus, coisas do tipo, que eu já vi que tem. Mas ok, essa é a minha meta agora, é o meu objetivo, é o meu propósito, né? Que as pessoas buscam muito isso. Eu acho que eu talvez esteja me encontrando nesse propósito. Eu quero levar essas informações, né? Eu digo sempre trazer, mas é trazer para a gente aqui, levar para outras mulheres. E estou feliz com isso, né? É uma das coisas que tem me dado muita alegria, né? De escrever, de falar. E o mais bacana é esse sentimento de cura emocional, porque antes eu não conseguia falar sobre o assunto sem me debulhar em lágrimas, porque isso me trazia uma vida passada, né? E logo no início uma dor que eu sofri naquele período de tratamento, e hoje eu me sinto curada porque eu contei para vocês, né, com relação a toda a trajetória da minha família. Falei sobre o meu tratamento, assim, o quão duro ele foi. E eu consigo me sentir bem de fazer isso. E é uma coisa muito estranha, talvez até Fernanda saiba dizer o que está acontecendo comigo, mas eu não sei, eu tenho me sentido muito tranquila, sabe? E é isso. Sabe o que que eu daqui, né? Eu só te conheço por aqui, né? O que eu te pediria com muito carinho, se você nunca o fez, constela, né? Busca a constelação familiar, no sentido de você constelar a tua relação com o feminino na tua família. Eu tenho certeza que pode trazer grandes respostas para você, né? E movimentos de cura ainda mais profundos, né? Do que esses que você já está vivendo, já está partilhando conosco, né? Mas eu tenho certeza que é o que eu sinto no meu coração, né? Eu Ai, nunca falei isso para nenhuma entrevistada, mas eu sinto que olha para isso, né? Olha para sim. toda essa ancestralidade, olha para todo esse movimento para que a tua filhinha, né, e as menininhas que vêm depois da tua filhinha, as tuas sobrinhas, primas e tal, possam beneficiar de toda essa bênção que você está recebendo em poder ressignificar o câncer na tua família. Que bom, obrigada. Carla, então, muito obrigada, Fer, muito obrigada. Tô super emocionada aqui da gente ter conversado sobre isso. É muito rico quando mulheres se reúnem
para falar de uma forma vulnerável, de uma forma honesta e tentando ajudar umas às outras. Isso tem uma força que a gente muitas vezes ignora, porque fica na superficialidade e muitas vezes desconhece. Então, convido a todas as mulheres que estão nos escutando também a compartilharem mais suas histórias. Se quiserem compartilhar com a gente vai ficar muito feliz, estamos sempre disponíveis. De ressignificação, porque uma mulher que atravessou o inferno, né? Só ela sabe o que foi o inferno que ela atravessou e quem, né? Como ela saiu daquele inferno. E ressignificar tudo isso e compartilhar com outras mulheres, foi como eu falei, né? Dar aquele pontinho de luz ali na frente de que, ai, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, quanto mais a gente se unir e enxergar a beleza do ser humano, né? Que a gente brilha de dentro para fora, não é de fora para fora, né? Mais a gente vai conseguir iluminar o coração de outras mulheres. Muito obrigada, Taká. Eu que agradeço. Obrigada, meninos. Muito bom. Gente, então eu recomendo super que vocês sigam o perfil da Carla no Instagram. Qual que é mesmo, Carla? Carla Tim, com 2 N's. Sigam o perfil da Carla, lá ela conta com mais detalhes a história dela, a questão da alteração genética. E se vocês quiserem compartilhar suas histórias com a gente também, a gente está sempre aqui para receber esses contatos, pode ser pelo contato @fernandamedeiros.com, num comentário no YouTube, num direct no Instagram @fontorafer13, e já convido vocês para estarem sempre conosco, se inscrevam no canal, que é bem importante para a gente, e a gente vai estar... Não, gente, anota aí, aperta aí o botãozinho. Se inscrevam lá. Gente, muito obrigada pela presença de todos, por terem acompanhado a gente aqui até o final. E espero que tenha emocionado a vocês tanto quanto emocionou a gente. Muito obrigada e até o próximo. Tá, tchauzinho, gente. Chegou o momento da selfie da Fernanda. Ainda bem que ela faz isso. Bumerangue. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Um beijo.